Você pode sentar. Glória ao Senhor. Querido, quem está no propósito dos 40 dias, diga eu. Qual é o capítulo de hoje? 12, 13, 16, 19. 19. Tá certo, 19. 14. E o capítulo de hoje fala sobre o quê? E piorou, né? Fé sobrenatural. Eu não vou pregar sobre isso, mas a fé sobrenatural, ela é diferente da fé natural. Olha, pastor, fé não é tudo igual? Não. Se você tem fé em você, é uma fé natural. Você acredita em você e acredita em si mesmo. Ei, que tem uns engraçados. Eu? Em mim mesmo? Você quer nem ver. Quem acredita em si mesmo? Diga, eu posso. A Bíblia diz que eu posso. E se a Bíblia diz que eu posso, é porque eu posso. E essa semana, eu vou dar uma virada nesse negócio. Em nome de Jesus. Você tem que acreditar em você. Mas isso é uma fé natural. A fé sobrenatural é a fé de Moisés diante do mar e o mar abrir. Isso não é natural. A fé sobrenatural é Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar milhares de pessoas. Isso é o sobrenatural. Diga, a fé sobrenatural está disponível para a minha vida. É uma decisão minha usá-la ou não. Amém. Sabe qual é o problema? Quando Deus diz assim, rodeia a cidade de Jericó, as muralhas 7 dias, e no último dia rodeia 7 vezes. Ou seja, eles vão lá e fazem isso. De repente, todas as muralhas caem. Isto é a fé sobrenatural. Eu creio que Deus está me dando uma orientação, e a orientação que Ele está me dando, Ele vai fazer. Por quê? Não sei. Como? Não sei, mas Ele vai fazer. O problema é que nós vamos nos acostumando com a igreja. A gente vai se acostumando com a vida de cristão. E a gente vai se acostumando com as coisas de Deus. E a gente esquece que o sobrenatural é para a gente. O sobrenatural é para mim. O sobrenatural é para você. O médico disse que essa enfermidade é para a morte. Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Eu vou me apegar nessa palavra. Não importa o que você está vivendo, essa situação ela pode ser mudada e você pode viver o sobrenatural. A situação familiar, financeira, econômica, a situação profissional, ministerial, seja ela qualquer que for, ela pode ser mudada. Mas é impossível, naturalmente é impossível. Ok, então vamos para a fé sobrenatural. É crer que Deus pode parar a terra para eu ter vitória. É crer que Deus pode mandar um anjo aqui agora e movimentar o que for preciso para eu ter vitória. É crer que a enfermidade incurável é curada. É crer que o impossível se torna possível. Isso é a fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural, ela tem que estar na minha vida e na sua vida. Eu não sei em que nível você tem se acostumado com a vida cristã, mas para mim a vida cristã é uma vida normal. Então, sobrenatural para mim não é algo anormal, é algo natural. Por quê? Por causa da vida que eu vivo com Deus. Então, se precisa acontecer um milagre não é algo extraordinário na minha vida, ele é algo natural, porque eu vivo a fé natural e a fé sobrenatural. E eu creio que o sobrenatural ele está disponível para a minha vida. Eu creio que o sobrenatural está disponível para minha vida, para a sua vida, para nós. O problema é que tem gente que só quer usar a fé natural e outros sabem usar a fé sobrenatural. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas uma coisa eu sei,
ainda que seja impossível, o Deus do impossível está aqui para trazer à existência o que não existe e fazer com que o sobrenatural seja natural na minha vida e na sua. Só quem acredita nisso, diga amém. Você tem que aprender a viver assim, todos os dias da sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, fé que te leva além do que você é. Diga, fé me leva além do que eu sou. Porque às vezes o que você é não é o suficiente, mas a fé faz com que isso se torne o suficiente. A Bíblia diz, pega o que você tem na sua mão, as foices, as enxadas e as picaretas, e faça delas lanças e espadas, porque o que você tem na sua mão é o necessário e o suficiente para Deus te dar vitória. Estenda a tua mão e diga, o pouco que eu tenho, a falta que eu tenho, é o suficiente para a abundância. Meu Deus do céu, alguém entende isso? É que você está numa encruzilhada, você pode escolher viver o natural ou o sobrenatural. Aqui, eu e um bando de gente maluca, a gente decidiu viver o sobrenatural. E eu não vou te dizer, mas tem acontecido na nossa vida. Agora, se você quer viver o sobrenatural, parabéns, continua. Um dia você vai chegar no céu e Deus vai dizer assim, eu tinha tantas outras coisas para você, que pena que você não acreditou. Eu prefiro chegar no céu e Deus dizer assim, ó, você acreditou demais? Menos, né? Não era também tudo isso. Eu disse, tá bom, Senhor, pelo menos não perdi nada. Posso ter exagerado, mas perder não perdi. Do que chegar lá e Deus dizer assim, tudo isso era para você, pena que você não acreditou, pena que você não confiou. Então você tem que entender que mesmo que a fé, ou o que você é, não é o suficiente, a fé te leva a viver além do que você é. Eu sou uma pessoa que tenho capacidade para trabalhar no emprego. Deus quer te colocar presidente de uma grande companhia. Você não é essa pessoa, mas a fé te leva lá. Eu creio que eu vou tomar remédio o resto da vida e nunca vou ter problema nem de coração, nem de pressão, nem de diabetes. Amém. Mas tem gente que crê que vai ser curado e não vai tomar remédio nunca mais. Aquilo que você é te leva até onde você chegou aqui. Mas a fé pode te levar além do que você é. Será que alguém está entendendo o que eu estou pregando? Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz assim, o homem é assim como ele imagina na sua... Diga, eu sou o que eu sempre pensei que eu sou. Não adianta dizer que você não gosta da vida que você tem, não adianta dizer que você não gosta do casamento que você tem, do trabalho que você tem, das finanças que você tem, do ministério que você tem. Não importa se você diz que não gosta. O que você tem é o que você é. Triste, mas é. O que você tem, o casamento que você tem, a vida espiritual que você tem, a família que você tem, o trabalho e as finanças que você tem, é o que você é. O que você é te trouxe até aqui. O homem é assim como ele imagina na sua mente. Se você quer ser algo a mais, tem que mudar aqui dentro. Moisés manda 12 espias olhar a terra. Eles passam 40 dias e voltam. 10 voltam e dizem, está vendo essas uvas que a gente está trazendo? 2 homens para carregar um cacho? Está vendo essas romãs? Esses figos? Trouxemos tudo daquela terra. Mas vou te dizer, naquela terra tem gigante, a gente é como gafanhoto, eles vão nos devorar, aquela terra destrói todo mundo que entra lá dentro. Esse foi o relato dos 10. 2 disse, está vendo esses cachos de uva que a gente trouxe, 2 para carregar? Está vendo essas romãs, esses figos? A gente trouxe daquela terra. Aquele povo Deus entregou nas nossas mãos, e a gente vai devorar eles como se come pão quente pela manhã. Aquela terra mana leite e mel, e Deus nos deu. Até os gigantes que estão lá
cairão sobre os nossos pés. Você sabe o que significa isso? Que os 10 contaminaram toda uma nação que morreu no deserto. Sofreram 40 anos no deserto e morreram todos lá. E os 2, os únicos que ficaram com a nova geração, foi quem se levantou, saiu do deserto, entrou na terra, tomou posse. E a Bíblia diz: comeram de frutos de árvores que não plantaram, beberam água de poços que não furaram, tiveram suas casas, suas famílias, seus rebanhos, suas plantações e viveram a concretização da promessa. Os outros 10 poderiam ter vivido isso, sim ou não? Por que não viveram? Faz um favor para mim, faz assim, ó. Porque era isso que eles eram. Ué, qual foi o problema de você não repetir? Você acha que vai pegar em você? Vai, põe a mão aí e diga: é porque é isso que eles eram. Eles se viam pequenos e eles viam a terra grande. Eles se viam morrendo e perdendo. E foi isso que aconteceu com eles. E os outros 2? Diga: era isso que eles eram. Eles se viam grandes, eles sabiam que havia uma promessa de Deus, eles sabiam que Deus ia fazer alguma coisa, ia dar vitória a eles, e eles viveram a concretização da promessa. Diga: o homem é assim como ele imagina na sua mente. Tem pessoas que têm um sistema de crença de sucesso, tem pessoas que têm um sistema de crença de fracasso. Tem gente que tem um sistema de crença de riqueza, tem gente que tem um sistema de crença de pobreza, tem gente que tem um sistema de crença de fé, tem gente que tem um sistema de crença de incredulidade. Ou seja, você é assim como você imagina, só que a fé te leva além do que você é. Pela fé você rompe essa barreira. Levanta a tua mão mais alto que você pode, diga: pela fé eu posso superar todas as coisas, até a mim mesmo. Consegue entender isso? Diga: o que eu tenho? Se eu não gosto, faz assim. É isso que eu sou. Doeu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque andamos e não por. Tem gente que decide viver por vista, tem gente que decide viver por fé. Fé, ela transforma a sua visão, ela transforma as suas declarações e ela transforma as suas ações. Diga: fé transforma a minha visão, eu vejo diferente, transforma minhas declarações, eu falo diferente, e transforma as minhas ações, eu ajo diferente. Pela fé você vai além do que você é. A fé, ela te leva além do que você pode, do que você é capaz, do que você é. Meu querido, esses 40 dias, a gente vai falar tanto de fé, e a gente vai orar tanto sobre fé, e a gente só está no 14º dia. Ainda faltam 26. Eu não sei o que você vai fazer nos próximos 26 dias, mas uma coisa eu te digo: se você continuar vindo nessa igreja, abrindo o meu Instagram, eu vou te dizer, um milagre vai acontecer na tua vida. Você querendo ou não, ele vai acontecer na tua vida. Você não tem como terminar os 40 dias como você é hoje. Você vai terminar melhor do que você é hoje. Diga: 23 de junho, eu estou aqui com os meus amigos, porque Deus terá feito um grande milagre. Deus terá intervido, Deus terá realizado, porque a fé te leva a ser mais do que o que você é. Primeiro, o que a fé faz com você? Você vê como você é. Quem vive por vista, vive assim. Números capítulo 13, versículo 32. E os espias
infamaram a terra, que tinham espiado, perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quem vive por vista se vê assim. Um sistema de crença de fracasso. Você não estava lá, mas eu vou te fazer uma pergunta. Alguns desses espias sentou com algum gigante e perguntou: como é que você me vê? Algum espia fez isso, sim ou não? Por que ele disse? E também éramos aos seus olhos como gafanhotos. Mentira, não era! Ninguém foi lá perguntar para os gigantes: ei, escuta, nós somos espias, nós somos hebreus, a gente está entrando aqui para olhar, porque a gente vai entrar aqui e vai arrebentar com tudo, e vamos tomar essa terra de vocês. Mas só te fazer uma pergunta: você me vê de que jeito? Você acha que algum retardado fez isso? Agora, por que ele disse isso? Pessimista. Se você é pessimista é porque você vive por vista e não por fé. Se você é pessimista é porque, se você é murmurador e pessimista, aí você precisa se converter. Eu ia falar outra coisa, mas você precisa se converter. Eu ia dizer que você precisa morrer, mas não, você precisa se converter, ainda tem uma chance para você. Querido, escuta o que eu vou te dizer. A pessoa agorenta, pessimista, murmuradora, são pessoas que vivem por vista e não por fé. Você tem uma escolha: viver por fé ou viver por vista. Agora, quem vive por fé, como é que vive? Números capítulo 13, versículo 26. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostrando-lhe os frutos da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto da terra. Isso eram pessoas que viviam por fé. Isso aqui era Caleb e Josué, que criam na promessa, que viram a manifestação de Deus, que tinham certeza do que Deus faria. Agora, aqueles que viviam por vista, só viram gigantes e muralhas e voltaram derrotados. Quem derrotou aquele povo? Opção A, o diabo. Opção B, os gigantes. Opção C, eles mesmos. Quem derrotou aquele povo? Sabe qual é o teu problema? Que não é o diabo que te derrota. Não é tua esposa que acaba com a tua vida. Não é teu marido que trava a tua vida. Não é teu patrão ou teu pastor que te impede de prosperar e crescer. O problema da tua vida é você. Porque o homem é assim como ele imagina em sua mente. Escute o que eu vou te dizer. Você vê como você é. Aqueles homens viram no natural porque eles eram assim. Josué e Caleb viram o sobrenatural porque eles eram assim. Segundo, você fala como você é. Quem vive por vista, olha o jeito que fala. Números 14, 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Eles tinham visto Moisés e Arão fazer 10 pragas no Egito, arrancá-los do Egito, pagar as dívidas deles, saírem com ouro e prata, serem curados, serem libertos. E agora eles estavam murmurando e atacando Moisés e Arão. E toda a congregação, e disseram: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos neste deserto. Olha o que esse povo estava dizendo, que era melhor morrer no Egito do que passar por aquilo, chegar ali e ter toda a terra na frente para tomar posse, que Deus prometeu, mas ter que entrar lá e lutar. Eles falavam como eles eram. Olha quem vive por fé, como é que fala? Números capítulo 13, versículo 30.
Então, Caleb fez o povo calar. Psh, cala a boca. Psh, psh, psh. Vocês não vão falar assim nem com Moisés e nem com Arão. Psh. E disse: subamos cheios de ânimo e possuamos esta terra por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você vê como você é. Você fala como você é. Você é o que você imagina que você é. Não tem como Deus mudar a sua vida se você não mudar a sua mentalidade. Fé não tem nada a ver com arrepio ou sentimento. Fé tem a ver com decisão, lógica. Eu decidi ler a Bíblia, eu decidi acreditar em Deus e acreditar na promessa dele. Se você não quer acreditar, problema teu. Eu decidi acreditar. Se acontece na minha vida e não acontece na sua, foi a sua escolha e foi a minha escolha. Razão. Diga, fé é uma decisão que eu posso tomar hoje e mudar a minha história. Meu Deus, será que alguém está entendendo? Será que alguém está entendendo o que é fé? E terceiro e último, você age como você é. Você se move, você responde, você age como você é. Quem vive por vista, age de que jeito? Números 14, 1. Levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite e disseram uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Não, eles não falaram isso. Eles não falaram isso. Aquele povo tinha visto 10 pragas, tinha sido libertos, curados, agora eram prósperos, tinham dinheiro, saíram do Egito, viram o Mar Vermelho abrir, viram Deus trazer água, nuvem, e eles estão dizendo: a nossa atitude qual é? Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para lá, ser escravo de novo, apanhar, carregar tijolo. Vamos voltar para aquela vida. Olha a decisão, olha a atitude. Quem vive por fé, Números 14, 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo e o Senhor é conosco. Não temais. Vamos levantar, vamos para cima, vamos lutar, porque Deus já nos deu vitória. Eu não sei o que você vai fazer essa semana, mas eu te dou um conselho. Decida não viver por aquilo que você está vendo, porque o que você está vendo não é real. Real são as promessas de Deus para a sua vida. Então levanta, age, reage, vai para cima e conquista, porque Deus tem o melhor dessa terra reservado para a sua vida. Se coloca de pé.